Tudo bem, professor? Tudo tranquilo, Marcelo. Professor, vamos começar pelo nacional aí. O que lhe pareceu, hein? Agora há pouco o doutor Veloso recusou ser o ministro da Justiça de Temer. Disse, não estou afim. O que o senhor acha disso? Bom, de modo geral, ele é um bom amigo. Bom e velho amigo, porque ele não quer resolver um problema de ordem íntima. Ou seja, é muito particular a Temer. Ele está envolvido com péssimas companhias e um bom e velho amigo não se envolve com essas companhias. Aham. Que diga o quinteto fantástico do PMDB, né? Diga-me Renan com quem andas, né? Calheiros. Oi? Diga-me com quem andas e te direi quem Que eu és, né? disse quem é. Com certeza, com Mesóclise, Ênclise e Próclise. É, é. Mas a. Realmente é um problema sério para o Michel Temer, que você assim, está aderindo à imagem de um presidente bastante reticente, sem autoridade diante do PMDB, e principalmente da turma do Sarney e do Renan Calheiros, que fizeram a farra na eleição do Senado Federal. Né? Aham. Fizeram barba, cabelo e bigode, por assim dizer, no populacho, elegendo presidente, comissão de justiça, e ainda com o Roberto Jucá tentando fazer aquele movimento de blindagem dos presidentes da Câmara e do Senado. Sei. Professor, deixa só um instantinho que o pessoal está reclamando do som aqui e eu realmente esqueci de aumentar um pouquinho o microfone aqui. Agora sim, a gente está já em dia com o som no Facebook, né? Sim. Mas esta ida do agora ex-ministro, não, ele está licenciado, né, o ministro, para ir ao Supremo, né? Coisa boa isso aí, né? O sujeito é escolhido como ministro do Supremo, pede licença do ministério, fica aguardando uns dias em casa. Bom isso, né? Fazendo umas festinhas no Lago Paranoá, na Chalana Love Boat, com senadores. Realmente, esse é um caso seríssimo, né? O STF se transformou Aham. numa casa da mãe Joana, por assim dizer, e quer usar para a opinião pública com um vestal de probidade, de retidão, quando na verdade a maior parte dos ministros indicados tem um laivo, né, nada republicano. Aham. Mas a sociedade continua vigilante e hoje os supremos magistrados eles vão, pelo menos terão que ter um certo cuidado, porque esse nível de judicialização da política está colocando o protagonismo do judiciário também em evidência Aham. e, portanto, cria uma desproporcionalidade entre os poderes. Aquele princípio da separação dos poderes está se perdendo. O judiciário não foi eleito para governar. Quem foi eleito para governar é uma chapa, aliás, meia boca, inclusive, porque a presidente Dilma foi impedida e o Temer ficou de governo transitório. Mas provavelmente nós teremos algumas mudanças no curso do ano de 2017, até porque tem o julgamento do TSE e tem uma série de ministros envolvidos, mais de Aham. 7 estão envolvidos na delação do fim do mundo. Agora, professor, não há, eu acho que não há nenhuma dúvida que o próprio Supremo está contaminado, né? Totalmente contaminado, porque as indicações políticas, os acordos de bastidores, inclusive a própria pauta que é colocada no plenário, ela está sendo configurada para vamos dizer, debelar uma crise institucional gravíssima que o país vive, que é o descrédito das instituições, inclusive o judiciário. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal não conta, porque não tem mais nem crédito, né? Quem perde Aham. o crédito morre para o mundo, eles já morreram para o mundo. A classe política,
se transformou numa canalha política sem pudor algum, com projetos totalmente distantes do momento de crise fiscal que nós vivemos. O Senado Federal se transformou num bunker de corruptos e a Câmara de Deputados está sendo controlada por um jovem arrivista chamado Rodrigo Maia, que eu já apelidei de Rodrigo Capachão Maia, porque ele é um capacho do Executivo. Eu nunca vi um legislativo tão servil no momento republicano desde a transição democrática. A falta de altivez dos deputados e do presidente da Câmara dos Deputados, dessa Casa Legislativa, é algo impressionante. E o que é pior nisso é que essa baixa qualidade do Congresso Nacional é no exato momento onde vai se decidir as coisas mais importantes, né? Previdência, direitos trabalhista, terceirização, reforma tributária. Com certeza, eu corroboro aquela posição do professor Nildo Ourix, que diz o seguinte: como uma tão chamuscada por corrupção, com falta de ética, poderá fazer reformas que comprometem o futuro do país. Ou melhor, como um governo tão elameado, emporcalhado pela corrupção, propõe mudanças tão drásticas que vão afetar ou afetarão o futuro de gerações e principalmente de trabalhadores honestos que contribuíram de forma sistemática com a Seguridade Social. O governo Temer está desmantelando a Seguridade Social no Brasil sem qualquer princípio que estabeleça um padrão mínimo de compensação diante de um cenário catastrófico. Saiu um dado agora da recessão, nós teremos uma recessão de 4,5%, segundo o índice do Banco Central e BCR, e que chegará a 4,3%, provavelmente, do PIB, que vai ser divulgado dia 7 de março, com maior desemprego, ou seja, propor reformas que tendem a demonstrar a fraqueza desse governo diante daquilo que foi a agenda proposta desde 2002, que era uma agenda de emancipação, de construção de cidadania e direitos, que está sendo solapada. E os estados estão na mesma toada, e os municípios também. Ou seja, agora, nós estamos criando tiranetes e governos autoritários que sequer dialogam com os movimentos sociais, com a base social, seja empresário ou trabalhador. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor, eu vi que o senhor nos deu a honra da sua audiência aqui naquela noite. Nós estávamos aqui com o professor Rampinelli e o César Pazzo, os professores, né? E eu me lembro que o professor Rampinelli disse que Temer era o chefe desta gangue, né, que invadiu o governo, o executivo. Eu reagi naquela hora, fiquei pensando naquilo, mas eu reagi imediatamente porque acho que atribuir ao Temer a chefia é dar muito valor a este Temer, que eu acho um sujeito muito frágil politicamente, muito bufão, muito pequeno para engendrar tudo isso que está aí, né? Acho que acho que o tiro é mais embaixo ou mais em cima, não sei. Qual é a sua opinião em relação a isso, hein? Sobre os mandantes destes crimes aí que estão cometendo no Congresso, no Supremo, no próprio Executivo? Olha, de forma geral... eu coloco entre aspas, né, esses crimes aí. Sim. De forma geral, o que Temer representa é ser um marionete de um chefete ou de um chefe da máfia maior, que é controlada hoje por Renan Calheiros, mas que tem como mentor de toda essa blindagem de corruptos, que se chama José Sarney. Ou seja, os coronéis do PMDB hoje estão assim, pautados pelo José Sarney na defesa do seu espólio político, apesar de que já está mumificado. Mas vamos pegar aqui, Edson Lobão, que foi agora, o filho dele, me parece, foi envolvido na Operação Leviatã. Renan Calheiros,
o Jader Barbalho, Eliseu Padilha, vamos mais aí, Moreira Franco, todos eles foram crias de um processo político de transição que tem como base um coronel do PMDB que controla a ferro e fogo hoje a maior parcela do partido, que é o PMDB, e que fez os acordos da transição democrática. E o PT foi envolvido nisso. Infelizmente, o PT, num sonho de composição, de conciliação de classe, foi levado a isso vou dizer assim, e amadoristicamente se envolveu nos esquemas de corrupção até achar isso bom. Resultado, hoje nós temos um movimento social, uma base social totalmente paralisada diante de um marionete que é o Michel Temer, que foi eleito na rabeira em São Paulo e se transformou presidente por acaso. Aliás, o PMDB é o partido do acaso, mas é um acaso construído historicamente, sempre nos bastidores, nos acordos palacianos, nada republicanos, no boudoir, nas chalanas, nas casas de encontros secretos de Brasília. E por incrível que pareça, o nível de obstrução que o PMDB está causando para a transparência republicana seria digno de prisão. O Delcídio foi preso, o Lula foi coercitivamente levado, mas o Renan, ele fez o STF se prostrar diante dele, e hoje o judiciário tem uma conta a pagar diante dessa covardia institucional que era levar Renan para a cadeia, Romero Jucá para a cadeia. Se é para dar um exemplo, nós temos que dar um exemplo independente de quem esteja no poder. E digo mais, os movimentos que apoiaram a derrubada, o impeachment de Dilma, melhor dizendo, MBL, Vem Pra Rua, eles estão também com o dedo manchado, porque agora eles querem apoiar reformas que são bastante perniciosas para com todos. E sequer, olha bem, e sequer colocam alguma veiculação relacionada à corrupção das principais figuras republicanas do governo Temer. Temer é refém de canalhas e está canalhado. Agora, o senhor relatou aí Renan Calheiros, Sarney e outros tantos nomes importantes aí da República que estão aí neste conluio, né, como diria o doutor Brizola. Mas será que o grande inimigo não está lá fora, hein, como sempre esteve? Eu acho que o grande inimigo dos brasileiros melhor, tem sido... O grande articulador disso tudo aí, né? Eu até acompanhei, eu acho que a grande questão é quem está realmente associado a quem. Concordo com a ideia do Valdir Rampinelli, que nós não temos uma elite com capacidade de impor uma visão assim, mais globalizada. Nós somos dependentes e associados de uma elite financeira que controla hoje os governos das grandes potências. E aí, Estados Unidos é um exemplo. E eu acho que nós estamos caminhando também para o mesmo, assim, beco estadunidense. Eleger um populista e depois tentar acertar o passo através do establishment. Olha, o Donald Trump é um exemplo característico, mas nós temos o Putin, nós temos o presidente chinês lá, que fugiu o nome, Li Jinping, uma coisa assim. Temos a Marine Le Pen, que está, vamos dizer assim, também com um discurso bastante populista. Temos aí na Inglaterra uma primeira-ministra conservadora, e esse populismo à direita ou populismo à esquerda vai chegar num ponto que pode criar uma combustão, um movimento que vai destroçar
o pacto social que se estabeleceu no pós-Segunda Guerra. O welfare state está entrando em colapso e, objetivamente, as forças progressistas estão batendo cabeça em torno de questúnculas, relativismos que não levam a nada. Eu vou dar mais um exemplo. Cadê as centrais sindicais para unificar o discurso em torno das reformas estruturais do Brasil e desmistificar esse fatalismo terrorista de que no futuro nós não teremos aposentadoria se não fizer reforma? Isso é um terrorismo que mata velhinho, mas é um terrorismo que também é produzido por centrais sindicais que se institucionalizaram, e eu acho que no Congresso Nacional, em que tem lá 500 picaretas, agora eu vou elevar, vou inflacionar, tem 500 picaretas negociando uma reforma, um ganho aqui a colar para os seus grupos de financiamento, e acho que institucionalizar a sua ação nas comissões vai resolver o problema dos trabalhadores. O negócio é roncar a rua novamente, e ela está roncando independente das centrais sindicais, independente dos partidos e dos movimentos sociais. Nós estamos vendo aí um nível de ebulição no Brasil e em Santa Catarina que pode levar a retrocessos e também a problemas maiores. Leia-se aí o caso do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, em Santa Catarina, a Prefeitura de Florianópolis. Então, movimentos que exigem presidentes e governantes e uma classe política com um mínimo de elevação republicana. E eu digo, o interesse público tem que estar acima dos interesses privados. Por enquanto, nós estamos nos transformando em reféns de tiranetes autoritários e de populistas, seja a esquerda ou a direita. Agora, professor, deixa eu lhe interromper, pergunta final aqui, porque a gente até, talvez amanhã, amanhã é sábado, né, mas na segunda-feira a gente possa entrar na questão estadual. Mas para finalizar esse papo aqui, qual é a solução disso, hein? Onde é que nós vamos dobrar a esquina e começar a resolver este problemaço que nós estamos vivendo agora, hein? Do ponto de vista da ciência política, o que está nos esperando ali na esquina, hein? Manifestação e revolta e indignação popular que seja catalisada, mas eu ainda creio que nós vamos ter que depurar muito o nível de indignação para evitar esses radicalismos, esses extremismos que depois elevam numa condição de celebridade um Bolsonaro. Ou seja, não é estranho depois o Bolsonaro ser um dos nomes mais referenciados na última pesquisa da CNI. E, obviamente, o Lula, que é lembrado pela sua, vamos dizer assim, repetida exposição na mídia. Agora, o movimento social vai precisar reencontrar-se com suas bases e fazer aquela ligação clássica da relação entre representantes e representados, em que se estabeleça uma agenda mínima, uma pauta mínima, um projeto para o país. A pergunta é, qual é o projeto do país que nós temos? Nós estamos sem bússola, sem direção, e guiados por uma canalha política consorciada com corruptos. Agora, o professor, então isto quer dizer que vamos continuar com temporais e talvez até piores do que nós já vimos? Com certeza, Marcelo, nós estaremos em situação de grave conturbação social, falta de representatividade política e a ausência de lideranças que catalisem aquilo que são os anseios da sociedade. Inegavelmente, nós vamos precisar reconstruir o lastro social, ideológico, ético, político, para que as instituições tenham um mínimo de visão republicana para esse país que enfrenta a pior crise econômica e social, com reflexos na esfera política e institucional. Tá certo. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu, pelo seu carinho com a gente aqui. Na segunda-feira eu vou retornar a ligação para a gente entrar um pouco no Estado aqui, discutir as questões do Estado e também municipais, né? Que a coisa está pegando aí, né?
Mais de um mês já de greve, é preciso dizer alguma coisa sobre isso. Até segunda, professor. Até segunda, Marcelo. Com certeza estão acompanhando os movimentos aí da ilha, que está no caos, na caosmose pré-carnavalesca. 30 dias de falta de liderança e uma greve bastante danosa para a população. Às vezes as greves, a gente não sabe como é que vai terminar uma greve. Né? Começa, mas depois terminar é o problema também. Né? Esse é o problema, segurar o povo, e a indignação é grande. Então tá, segunda-feira a gente continua este papo aqui. Muito obrigado, professor. Até mais, viu? Até mais, Marcelo. Grande abraço.